Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando agora sobre as bênçãos proféticas proferidas em relação ao povo de Deus através de Balaão. Balaão, o vidente, o falso profeta, Balaão, o agoureiro, ou Balaão, o mercenário, um dos mais desprezíveis personagens encontrados na narrativa bíblica, ao lado de Caim. Balaão e também Corá são sinônimos de homens que se rebelaram contra a vontade de Deus. De homens que conscientemente decidiram usar de todos os meios para tentarem se sobrepor sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus e sobre a revelação de Deus. Quando estamos falando de Balaão, é sempre importante termos em mente o que a Bíblia fala sobre eles no livro de Judas. Judas, irmão do Senhor, escreveu na sua carta, na qual ele se viu forçado a tratar de assuntos diferentes dos quais ele gostaria, uma forma de se expressar. Eu preferia falar muito mais das bênçãos comuns, da vida comum da igreja e tal, mas me vejo forçado a chamar a atenção sobre outros temas. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Ele diz claramente que preferia tratar da fé comum, tratar da vida, da experiência comum, da graça, da alegria, da paz, do mover do Espírito Santo, mas se viu obrigado a convocar ao povo a se dedicar àquilo que acredita, a viver a fé. E como sinônimo e como exemplo histórico de pessoas que desprezaram a fé, a Bíblia mostra que o próprio Judas declara: ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. O Corá é o homem que não aceitou a posição dada por Deus, a posição conferida, a honra conferida por Deus a ele e sua família. Ele queria mais, ele queria o sacerdócio, tá? Ele queria algo que Deus, na sua soberania, designou para outras pessoas. Então, Corá ele é exemplo disso, a rebelião, a rebeldia. Ele se rebela contra toda ordem, contra toda organização, contra todo o princípio de autoridade instituído por Deus. Corá é sinônimo daqueles que se rebelam, o rebelde. Se há organização, ele é contra, tá? Balaão é aquele que transformou os dons que possuía e também os que não possuía como fonte de renda, ávido pelo lucro. E Caim é aquele que se deixa levar pela sua própria paixão, pela arrogância, desprezando. Porque Deus, de alguma maneira, se revelou a todos esses homens. Todos esses homens partilharam da revelação de Deus. Todos esses homens receberam algo de Deus. E eles igualmente desprezaram, sempre querendo mais ou querendo trocar o que receberam gratuitamente de Deus por dinheiro, por poder, por domínio. Então são sinônimos do fracasso, são sinônimos da derrocada, são sinônimos do caminho errado, do caminho de Caim. Caim, o assassino, o primeiro assassino sobre a face da terra. Então, quando estamos falando de Balaão, estamos falando de um homem que na Bíblia a vida dele é usada como advertência, para motivo de precaução. Não sigam esse caminho. Independente disso, não é só Balaão que está sendo disciplinado e corrigido, se bem que a disciplina e a correção de Deus não resultaram em arrependimento ou transformação. Esses homens
não tem limite para a arrogância e para a vaidade. Muito embora se você lê os textos aqui de Números, a revelação progressiva, ou seja, Deus vai vencendo, Deus vai rompendo gradativamente as limitações, as arrogâncias, as intenções de Balaão, até que ele percebe que Deus pretende abençoar o povo de Israel. Deus pretende abençoar os israelitas que estavam acampados ali num vale. Ao mesmo tempo, Deus está também corrigindo a arrogância do rei aqui, do Balaque. Do Balaque. Porque Balaque também é aquele rei, é o símbolo daquele indivíduo que está em posição de poder, ou que domina a posição pela força, pela imposição, daquele que tem meios, daquele que tem recursos, daquele que tem exércitos, que tem tropas, daquele que tem dinheiro e mais dinheiro. Aquele homem que acredita que pode mudar a vontade de Deus, que pode mudar o decreto de Deus, que pode fazer com que a sua vontade se sobreponha à vontade revelada de Deus. Que o Deus dos hebreus, que o Deus dos judeus havia realizado algo extraordinário no Egito, essa notícia já havia sido divulgada por quase toda a terra naquela época. A notícia se espalhou e se espalhou muito rapidamente. Para Balaque, muito embora Deus tenha realizado o que realizou, Deus não estaria além do poder econômico de Balaque. Tem gente que acha que pode comprar um milagre. Tem gente que acha. Manda trazer fulano, manda trazer ciclano. Não, aquele grupo, aquela pessoa, tá? Tem gente que faz isso. E tem muito religioso, muito sacerdote, muito ministro do evangelho, que vai como vai Balaão. Ele vai como se ele fosse o dono da bênção, ele vai como se ele fosse o dono do poder, ele vai como que se as palavras dele fossem as palavras de Deus mesmo. Tá? Quando a arrogância de um encontra a ambição de outra pessoa. Ó o clima em que Deus está agindo, olha a malignidade que Deus está rompendo aqui. Tá? Balaão se vê forçado a abençoar. Depois de 2 bênçãos, uma das ênfases da segunda bênção profética de Balaão está na palavra aqui logo no início. Deus não é homem para que minta, ou seja, Deus não é ser humano para que minta. Há quem fique assim meio que não gosta dessa tradução. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o texto, no hebraico mesmo, está falando da condição humana, não é do o macho necessariamente da espécie. Tá? Essa tradução não está equivocada, é que nós não temos esse hábito de usar esta linguagem humano, ser humano. Né? O macho prevalece na nossa linguagem, então Deus não é homem. Nisso, em termos de humanidade, está incluído a mulher, tá? Mas hoje, por questões aí desses debates aí estranhos à realidade, né? As pessoas estão ficando melindrosas com absolutamente tudo. Quando reina a insanidade, a coisa tem a tendência de ultrapassar os limites. Mas essa tradução não está equivocada. Deus não partilha da condição humana. Deus não é como o ser humano. Ainda que nós usemos a nós mesmos como referência no que diz respeito ao estudo da revelação, que chama antropomorfismo, ainda que nós usemos isso por uma questão de necessidade e pela absoluta ausência de palavras para descrevermos a divindade, o que não é errado também, não significa que Deus tenha a mesma natureza que o ser humano. Não tem, nem de longe. Tá? Então, a ênfase na segunda bênção é Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, nem filho de Adão para que se retrate. Sinônimo, homem e Adão, humanidade. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Muitas religiões antigas, os seus cultos tinham o objetivo de forçar os céus a responderem
de acordo com as suas necessidades. Na nossa fé cristã, muitas das nossas atitudes também têm esse objetivo, mas não de forçar. O nosso propósito é reconhecer que em Deus há poder e reconhecer que em Deus há a disposição para realizar tudo aquilo que ele propõe. Se alguém exagerou ao falar sobre isso, é problema de quem exagerou. Se alguém passou dos limites, é problema de quem passou dos limites. Mas está aqui a palavra de Deus deixando claro qual será e qual será o destino dos homens e mulheres que tentam manipular a palavra de Deus segundo a própria vontade e tentam colocar a sua vontade, apresentar a sua vontade, né, com toda aquela teatralidade, como se fosse uma inspiração sobrenatural, como se fosse o agir, o mover do Espírito Santo na vida delas. Tá? A Bíblia diz claramente, não tem perdão, serão condenados, porque são arrogantes, porque são egoístas, porque têm uma índole má, perversa, né, assassinos, porque são rebeldes contra autoridades humanas e contra autoridades espirituais, são rebeldes até contra princípios e verdades espirituais que eles não compreendem e deturpam. Isso depois, no futuro, quando falarmos da carta de Judas, e falarmos de dons espirituais, poderemos falar mais um pouco sobre isso. O que está em evidência no texto sagrado não é o poder de Deus aqui, é a vontade de Deus. É o que Deus determinou. É a intenção de Deus. É qual é o agir de Deus. Porque em vários momentos da história de Israel, como em muitos momentos da história da igreja, o que não havia naquele povo e o que não havia na igreja, e às vezes também não há na igreja, é a santidade. Os inimigos de Israel muitas vezes ficavam escandalizados. Como esse pode ser o povo que se chama santo, que estão passando todos os limites, estão desrespeitando tudo aquilo que eles falam que é correto, tudo aquilo que eles defendem. A mesma coisa em relação à igreja. Né? Israel às vezes escandalizava, e a igreja muitas vezes escandaliza o mundo à sua volta, a sociedade à sua volta, porque ela é muitas coisas, menos igreja. Menos igreja. Povo chamado, povo escolhido, povo eleito para a santidade, para glorificar o nome de Deus. Nesse contexto aqui, Deus está protegendo Israel? Não é uma questão de proteção. Deus está defendendo Israel? Não é questão de proteger, de defender ou de garantir a sobrevivência de um povo ou a história de uma nação. Deus está garantindo que aquilo que ele prometeu para a humanidade, ele cumprirá. O que Deus prometeu para a humanidade lá atrás no paraíso. Lá atrás, para Eva, o filho da mulher esmagaria o inimigo da humanidade, Satanás. Deus está glorificando o seu próprio nome. Deus está zelando pela sua palavra. Deus está agindo de modo a garantir a sua bênção para toda a humanidade. Se você lê em termos de conflito, se você lê em termos de batalhas, porque a formação de um povo, né, a história da formação de um povo, há inimigos, as batalhas são batalhas físicas, viver ou morrer. Se você analisa a questão das batalhas, dos conflitos, você tem a ideia equivocada de que Deus está defendendo um lado e punindo os demais. Mas se você observa a história da salvação, a proposta de Deus no que diz respeito à redenção da humanidade através de Cristo Jesus, Deus está abençoando a humanidade, mesmo quando a humanidade se coloca numa posição de rebelião contra as bênçãos de Deus. Porque o que Caim queria? Que a bênção fosse ele, que o eleito fosse ele, que o escolhido fosse ele, que o Salvador fosse ele. Não é nenhuma questão de primazia entre ele e Abel. Caim queria ser o cara. Caim queria ocupar a posição daquele que foi instituído por Deus para redimir, para resgatar. Um assassino que quer ocupar a posição do santo. A loucura que é o ódio, a revolta, a ambição, a ganância. Balaão,
Havia profetas nos reinos à volta de Israel. Havia sabedoria, havia conhecimento de Deus. Quem fala que não havia conhecimento de Deus é também uma certa preguiça. Podia não ter uma revelação nesse contexto específico de onde viria o Salvador, a salvação da humanidade. Mas que havia conhecimento de Deus, havia conhecimento da verdade, isso sempre houve sobre a face da terra. Reinava e imperava. Olha, o mal nunca é totalidade. A dominação pelo mal nunca é total, nunca foi total. Sempre existiram aqueles, e muitas vezes nem religiosos são, aqueles que se opõem ao mal. Não, isso está errado, eu não posso aceitar, mas vão te matar. Me matem. Isso vai contra o que eu creio, isso vai contra a minha história, isso vai contra tudo que eu acredito que é justo, que é correto. Eu não vou me submeter a isso, eu não vou me submeter a isso. Não me submeterei. Desculpa aí pelo não vou se submeter aí, tá? Essa parte foi improvisada, por isso que eu não gosto de improvisar. O mal nunca dominou toda a humanidade. O mal nunca controlou todos os homens. Deus nunca permitiu ficar sem testemunho da verdade. Sempre existiu o testemunho de Deus na história da humanidade. Nós estamos vendo aqui um rei arrogante sendo colocado no lugar dele. Estamos vendo aqui um profeta arrogante e presunçoso sendo colocado no lugar dele. Vamos aqui à terceira bênção aqui. A profecia. Desta vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Olha, desta vez. Olha toda a história que o texto relata ali, até a narrativa dele, da jumenta lá. Só agora ele percebeu que o propósito de Deus é o de abençoar, porque a bênção é um processo contínuo. Mas quando nós falamos de bênção, você fala, Marco, mas isso não é o estabelecido, não é assim. É sim. Não é bênção de Deus só para Israel, é bênção de Deus sobre toda a humanidade. Mas como é que você fala isso? Eu falo isso por causa de Noé. Você aprendeu a interpretar errado porque você aprendeu algumas coisas de forma preconceituosa. Porque nós temos na Bíblia que após o dilúvio, Noé amaldiçoando lá o neto, né? Noé depois da bebedeira, né? Que em si também, problema dele. Se ele tivesse bebido ali, fechado a tenda, ou falado, bebi demais, ninguém me aborreça que eu vou dormir. Mas ele bebeu e se colocou numa situação lá constrangedora, né? O filho viu e provavelmente o neto ficou sabendo, né? O moleque deve ter zombado, né? do vô naquele tempo. Isso é pedir para... Você que é da minha idade, é um pouco mais, um pouco menos. Você sabe que rir do pai ou do vô, isso aí não tinha perdão. Não tinha perdão. Daí não existia. Não existia. Imagina, milhares de anos atrás, o cara que Deus escolheu para preservar a humanidade, construiu lá a arca, né? A família, os animais. Né? Noé é o cara. Noé é uma nova chance. As pessoas falam, por que Deus não destrói tudo e começa de novo? Deus fez isso várias vezes, mas sempre preservou a humanidade em uma família, algumas famílias, alguns grupos. Deus sempre preservou a humanidade. E a humanidade, invariavelmente, se corrompeu, se perverteu. Mas se você pega o livro de Gênesis aqui, que fala no capítulo 9, da aliança de Deus com Noé, que não é a aliança de Deus com Noé, é a aliança de Deus com toda a criação, incluindo a humanidade. Deus abençoou Noé e seus filhos. Deus abençoou Noé e seus filhos. Deus abençoou Noé e a sua descendência. Quem invocou a maldição foi o Noé, tá? Para preservar uma posição que foi graciosamente conferida a ele. Ele não conquistou nada. Ele foi salvo junto com todos, ele não salvou ninguém. Ele não conquistou nada. Mas, no sistema patriarcal, no mundo antigo, né, alguém desdenhou dele, a confusão passa a reinar. Então, se você tem essas ideias, vamos matar que vai melhorar. Você está falando a língua de Satanás. Tá? Vamos profetizar que vai melhorar, o que aqueles vão morrer, você está falando a língua de Satanás.
Tá? Você está falando a língua do diabo. Ah, porque Deus me revelou que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e você está falando a língua do diabo. Se a posição não te foi conferida por Deus, foge, corre, some daí. Porque você é inimigo de Deus, você está no lugar errado, e você tem um alvo sobre si, e quem está apontando para você é o próprio Deus. Sobrevirá a ruína na sua vida. Meu irmão, saiba quando sair de cena. Saiba quando você está no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Tá? Balaão se convenceu da terceira vez, e desta vez, o que o texto declara, por esse motivo, não recorreu, como nas outras vezes, a adivinhações, a magias, mas voltou a face para o deserto e observou o povo acampado. Então nós entendemos por essa palavra que as duas outras bênçãos proféticas foi Deus se sobrepondo, o Espírito de Deus agindo, apesar de toda a arrogância de Balaão, que fazia uso das artes místicas, do encantamento. Encanto. A palavra encanto é a ideia, como se o ser humano, através de palavras ou gestos ou até mesmo rituais, fosse capaz de seduzir, né? Encantar, seduzir, atrair, convencer, se sobrepor. Tá? Esse era Balaão, com as suas artes místicas ou espirituais daquela época. Os encantamentos dele não valeram, a arte mágica não valeu, a feitiçaria não valeu, a adivinhação dele não valeu. Tudo que ele tentou nas duas primeiras vezes não valeu. Dessa vez, ele abre mão de todas aquelas inutilidades, as mesmas inutilidades que alguns inventam nos dias de hoje, que na verdade recopiam. Recopiam, você vai estudar, você fala, mas que coisa feia. Foi daí que tirou isso? É de cada lugar estranho, é de cada pensamento esquisito, mas faz sucesso, dá ibope, aí o cara sai mundo afora fazendo estripulia, fazendo lambança, conquistando, em termos espirituais, uma das três grandes posições, né? A posição de Caim, a posição de Balaão, a posição de Corá. Problema de quem assim quiser agir. Nós procuramos seguir o outro caminho. Dessa vez, Balaão, consciente de que o propósito de Deus era abençoar aquele povo, ele não resistiu ao Espírito Santo. E a Bíblia declara, então, ao ver todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele proclamou a terceira profecia em forma de poema. Veja que esse homem era um bom orador, era um ótimo orador. Ele fazia os pronunciamentos dele, os encantamentos, eram em forma de poema. Ele tinha uma cultura, ele tinha um conhecimento, ele conhecia a história das nações, dos povos, os reis, os costumes, os valores. Lembrando que ele é parte também da descendência de Abraão. É da descendência de Abraão, tá? Daí o conhecimento de parte ou da verdade. E quanto a, se não quis seguir, também é problema dos descendentes. Abraão foi fiel a Deus. O nosso compromisso é a fidelidade com Deus. O nosso respeito é como Deus escolheu homens e mulheres através da história para, através deles, revelarem à humanidade a sua vontade, o seu querer, manifestar o seu poder e o seu amor. Dessa terceira vez, vem mais uma bênção. E ele fala de novo do futuro de Israel, das bênçãos de Israel. De forma poética, ele diz que nesse momento ele está vendo com clareza, né? Não é daquele que precisa de mistificações para forçar uma visão. Não, ele está vendo, ele está olhando, ele está de olhos abertos, ele está vendo o povo de Deus e está sendo capaz de compreender o propósito de Deus para com este povo. Seria um belo momento para que Balaão se arrependesse dos seus pecados e entregasse a sua vida para Deus, descesse correndo morro abaixo lá,
e falar, por favor, permitam que eu caminhe com vocês. Não, não foi nada disso. Mas ele proferiu o que, pelo Espírito de Deus, foi a ele conferido. Ele fala da fartura de águas, a fartura de bênçãos. Ele fala do reino exaltado entre os judeus. E ele diz aqui um texto, de novo, que diz respeito a toda a humanidade. Como o leão e a leoa soberanos, quando repousam, quem ousará despertá-los? Porquanto sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Balaque enlouqueceu. Balaque ficou surtado. Por Balaque, ele já matava Balaão ali naquele momento. Esta é a bênção de Deus sobre o povo de Israel, que diz respeito às bênçãos de Deus para com toda a humanidade. Deus defender o povo de Israel nesses momentos críticos, difíceis, não é uma questão de amar mais Israel do que os inimigos de Israel. É uma questão de Deus ser zeloso no cumprimento das suas promessas para Israel, para toda a humanidade. Lembramos que de Israel vem o Cristo, de Israel veio o Messias, de Israel veio Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, tá? Ele não veio de Roma, ele não veio da Síria, ele não veio da Turquia, tá? Ele não veio do Egito, ele não veio da Rússia, ele não veio dos Estados Unidos. Ele veio de Israel, foi lá que ele nasceu, na cidade chamada Belém, que você ainda encontra lá. Era um vilarejo naquela época, agora na região tem uma cidade lá. Se você quiser ir para ver, tá lá. Tem uma história, tem um vínculo estabelecido. Como a igreja aprendeu a desprezar, a odiar ou querer ocupar o lugar, a posição de Israel, isso é um problema da igreja, é um problema da história da igreja, é um problema no qual os cristãos devem, cada qual ter a sua posição. Mas eu entendo que amaldiçoar a própria mãe é loucura. Desprezar a própria mãe é loucura. Mas no que diz respeito à história da redenção, Deus não chamou a humanidade através de Cristo Jesus para que nós nos tornássemos judeus, como alguns estão tentando fazer. Deus nos chamou através de Cristo Jesus para que sejamos filhos de Abraão, ou seja, filhos da fé, pela fé em Cristo Jesus. Não é fé em Abraão, não é fé no judaísmo, não é fé nos judeus, não é fé nessa ou naquela religião. É a fé em Deus, conforme Deus revelou para a humanidade através dos seus profetas e principalmente revelou a toda a humanidade graciosamente, oferecendo a todos a salvação em Cristo Jesus, independente de qual seja a nação, qual seja a condição étnica da pessoa, do indivíduo. É isso que está acontecendo. Deus está zelando e protegendo as bênçãos que ele reservou para toda a humanidade. Deus me defendeu. Deus me protegeu. Deus defendeu você. Deus protegeu você. Deus guardou você de toda a maldição deste mundo. Porque em Cristo Jesus, Deus reservou para a humanidade a bênção. Se Noé não foi feliz ao amaldiçoar a descendência dele, azar o de Noé. Ele entra para a história dos homens justos no que diz respeito à sua vida de obediência a Deus até o dilúvio. Depois do dilúvio, quando ele desembarcou, voltou a trabalhar e a viver, a história da salvação, da redenção, percorre a vida, a história dele, mas ele é exemplo daquele que foi salvo. Ele é exemplo daquele que foi agraciado. Ele foi exemplo daquele que tudo recebeu sem que lhe fosse cobrado nada que não fosse a obediência. Esse é o caminho da vida, viva. Terminou o período da provação, da tribulação, da destruição. Deus abençoou a todos. Se ele não conseguiu dizer isso, se ele não conseguiu expressar isso, problema dele. Quem escreveu o livro diz que Deus abençoou Noé e seus filhos. Deus abençoou toda a humanidade. Deus estabeleceu um compromisso de preservar a vida. Deus estabeleceu um compromisso de garantir
que a humanidade atingirá pela fé em Cristo Jesus tudo aquilo que Deus propôs quando criou a humanidade em Adão. Jesus é o nosso Adão, é a nova humanidade. Por isso que nós somos nova humanidade em Cristo Jesus. Muito embora descendentes de Adão, pela fé, nós podemos participar da humanidade oferecida gratuitamente em Cristo Jesus. A humanidade perfeita, a humanidade santa, a humanidade que foi fiel até a morte e morte de cruz. Tá? Com isso, eu termino a terceira bênção profética, lembrando que aquele que abençoa segundo as bênçãos de Deus será abençoado. Aquele que abençoa ou amaldiçoa, porque se torna a mesma coisa, contrariando o que Deus determinou, será amaldiçoado. Se Deus propôs a bênção, fica com o caminho da bênção. Não pise fora aí desse caminho. Você conquistará para si muito sofrimento, muita angústia, e já bastam esses três no relato bíblico na história: Caim, Balaão e Corá. Aprendamos a respeitar, aprendamos a aceitar tudo aquilo que Deus propôs para as nossas vidas. O melhor lugar para estarmos é aquele em que Deus nos colocou. A melhor posição para ocuparmos é aquela que Deus gratuitamente nos concedeu. Qualquer outra coisa atrai sobre aquele indivíduo terríveis consequências. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.